Mas no estudo das ciências herméticas ou ocultas é importante entender os simbolismos, pois assim a linguagem simbólica é a própria linguagem da iniciação. E à medida que o estudante das ciências ocultas começa a entender essa linguagem dos símbolos, os mistérios maiores começam então a ser revelados ou novamente velados ou escondidos para depois, em seguida, de uma forma espontânea e natural, se desvelarem, se mostrarem como verdades sagradas diretamente na consciência, e o discípulo entra então nos conhecimentos maiores e passa a entender os próprios simbolismos. Cada símbolo representa uma série de conhecimentos que estão sintetizados no próprio símbolo, e como o símbolo é sempre um objeto ou uma figura material que representa valores de origem imaterial, abstrata ou espiritual, à medida que nós começamos a entender cada símbolo, o simbolismo ou a prática de uso de símbolos deixa de ser superstição ou deixa de ter conceitos errôneos e passa a ter lógica, passa a ter valor, sentido, passa a ter razão de ser. E dessa maneira nós vamos gradativamente nos capacitando para adentrarmos profundamente nos mistérios maiores que regem a nossa evolução e que regem toda a vida universal. Sábado passado nós falamos do olho de Dangma. E continuando nesses estudos dos símbolos, o assunto do nosso programa de hoje é mistérios da cabra, do bode e do cordeiro. Como nós vivemos em um mundo polar, os símbolos também são polares e têm sempre dois aspectos ou dois sentidos. Um que é positivo e outro que é negativo, um ligado ao bem, outro ligado ao mal, um utilizado pela magia branca e outro pela magia negra, um evolutivo, outro involutivo, um material e outro espiritual. Aspectos normalmente antagônicos ou opostos. Esta condição já determina em si mesma que nós não podemos ter preconceitos quanto a qualquer símbolo, quanto a qualquer conhecimento que seja, pois preconceito não é conceito, é um pré-conceito ou conceito prévio e, portanto, não é conceito ou não é verdade. Nós devemos buscar sempre o conceito do símbolo e nunca mesmo termos preconceito, pois preconceito é erro. Como, por exemplo, a maioria das pessoas associa o bode com o diabo, o cordeiro com Deus e permanecem neutras quanto à cabra. Isto é resultado de superstição, resultado de crendices que são provocadas por ódios eclesiásticos desde a Idade Média, ódios que mataram e queimaram inocentes vivos, sempre com uma alegação que estas pessoas adoravam ao bode de Mendes, ao Bafomete, em épocas que foram tenebrosas na nossa história, usando a religião sempre como a bendita desculpa, comandada esta religião na época por figuras anticrísticas com valores do mal, deturpando os valores do bem e cujo mandamento era matar, queimar vivos os bruxos, queimar vivo as bruxas, fabricados, bruxas e bruxos criados atrás de interesses materiais, apropriação indébita de bens, de gado e de terras, e um desrespeito total aos mandamentos de Deus, principalmente ao mandamento de não matar. Foi o que aconteceu com os templários, os membros da Ordem do Templo, ordem que era riquíssima, que ganhava 10% dos despojos em todas as conquistas e em todas as expansões da igreja. Quando, em 1308, o rei Felipe IV, o Belo, que de belo não tinha nada, e o Papa Santo, que de santo também não tinha nada, o Clemente V, ambos falidos, ambos sem um tostão, sem um ouro no seu bolso e de olho então nas riquezas dos templários, mandaram queimar
queimar vivo o grande grão-cópita, o grande mestre Jacques Dumoulin, em praça pública, e mandaram matar todos os membros da Ordem dos Templários, numa inquisição sangrenta, numa inquisição diabólica, onde apenas um templário, apenas um, escapou por estar longe a serviço em Portugal, que foi Inácio de Loyola. E este templário maçônico, continuou o seu trabalho maçônico na época de dominar o mundo, mas não mais pela riqueza, mas sim pela pobreza. E fundou assim a grande ordem dos jesuítas, a ordem de domínio da igreja, que foi acompanhando todas as expedições, todas as expansões da igreja pelo mundo todo, não mais com a espada, mas sim com o terço e com a evangelização. Até esta ordem, a Companhia de Jesus, ser extinta em 1773 e mais recentemente reaberta há pouco tempo atrás. Bafomete não tem nada a ver com a adoração maçônica ao bode de Mendes. Bafomete é simplesmente um batismo na iniciação maçônica. É um símbolo hermético, cabalístico, similar aos mistérios do deus Pan da natureza, contado em toda a mitologia grega. O confrontamento com a figura de bode diabólico não implica nunca em adoração, nem sempre, às vezes sim. Mas, pelo contrário, implica em confrontamento com a realidade de alma, com egrégora do mal que deve ser enfrentado sem medo, que deve ser transformado como no mito de Teseu, que enfrentando o Minotauro, como no mito de Perseu ou de São Jorge, enfrentando o dragão, símbolo do mal. E todas as histórias milenares de heróis, sempre enfrentando monstros, dragões, figuras grotescas e outros tantos bafometos. O bode de Mendes é uma figura muito antiga, é uma figura que vem do Egito, é a expressão de Amon-Ra, o deus egípcio que tem cabeça de carneiro com chifres enrolados, uma divindade materialista e politeísta que promoveu até perdições de alma e apegos à matéria, mas que foi enfrentado por Cunaton. Cunaton quer dizer Kun-Aton, Aton feliz. O Amenófis IV, o verdadeiro fundador da maçonaria solar egípcia, que restaurou o culto a Aton, o disco solar monoteísta na 18ª dinastia, arcano 18 ou lua, enfrentando as forças lunares. O faraó maçom que enfrentou e venceu o bode de Mendes, personificação de Amon-Ra, o deus do mal. Esta é a verdade maçônica distorcida desde a época da Inquisição. Então pense bem quando você falar de Bafomete. A cabra é um mamífero ruminante com chifres ocos, curvados para trás, que nos dá um leite fortíssimo. Antigamente, quando era criança, não é, Viviane? Eu sou descendente de italiano e eu morava em Vila Mariana. O que tinha de cabra na rua, aquele grupo de cabras, e a minha mãe comprava leite de cabra, eu fui criado com leite de cabra. Isso é que é Fortaleza. Isso que é Fortaleza. Mas a cabra nos dá um leite fortíssimo, uma carne deliciosa e pelos importantes para fios de tecelagem duradoura. É um símbolo de espiritualidade em todas as tradições, pois sobe as montanhas mais íngremes, usa aquela cabeça dura para se defender e vencer, e também porque alimentou todos os deuses da mitologia, como a cabra Almateia, que amamentou a Zeus nas entranhas do Monte Égion, e que após a sua morte, Zeus a imortalizou como a estrela de cabra na constelação do Colcheiro, ou Auriga. A cabra Haidrun, que come as folhas da árvore de Yggdrasil, a árvore do bem e do mal, a cabra que alimentou todos os guerreiros de Odin, fortificando-os na luta contra o mal na mitologia germânica, e corresponde tudo isso a Wotan dos nórdicos. O Yak, similar da cabra das tradições tibetanas e das tradições do Himalaia. A cabra que no Monte Parnaso descobriu o local da fenda de onde saíam vapores inebriantes, vapores divinos que provocavam manifestações divinas, visões e êxtases maravilhosos. Local onde foi construído, por causa disso, a cabra indicou, o oráculo de Delfos. A cabra cujos pelos cobriu o tabernáculo dos deuses, onde Javé se manifestou a Moisés no meio de raios e de trovões no Monte Sinai. A cabra estava presente.
A cabra que cobre a trípode de pitonisas, de adivinhas, de todas as histórias. A cabra como pele de escudo ou égide nas lutas dos deuses. A cabra que fornece o cilício, ou a indumentária feita com pelos de cabra para evocar deuses romanos e gregos, que nunca falha. Usou essa indumentária, chamou, ele vem. Aqui vem o uso da cabra como poder. Aí nós temos o pé de cabra, o cabra macho, que é o valentão, e o cabra da peste do Nordeste e outras expressões caprinas. Todas expressões de força, de luta, de violência. O bode é o cabro, ou o macho da cabra, que os judeus, o povo judeu, carregavam de maldições este animal, carregavam de pragas e depois expulsavam para o deserto para se livrarem assim de todos os seus males. É o cabra da expiação dos pecados dos judeus. E daqui vem a expressão de bode expiatório. O bode era usado então como receptáculo de maldições e de pragas e jogado no deserto aliviava o povo judeu. Aí vem essa expressão de bode expiatório, do bode ser aquela pessoa em que se faz recair a culpa dos outros, de bode como confusão. A gente não fala deu bode, deu encrenca, é exatamente por isso. E do bode preto como símbolo do mal, do diabo, e diabo vem de diabolos, que quer dizer opositor do homem. O bode claro, cinza, tem aspecto positivo e o outro escuro, negativo, na razão do bem e do mal, da magia branca e da magia negra. O carneiro é ovino, mas tem a mesma constituição, a mesma fisiologia caprina, é da mesma fisiologia veterinária, é da grande família das cabras. O carneiro vive nas montanhas, mas tem uma constituição muito mais forte do que da cabra e do bode. Existem tipos de carneiros sem barbas, tipos sem cornos e tipos com fortes chifres enrolados para trás. A sua força é símbolo de poder, então o carneiro representa poder. Ele é usado em máquinas de guerra e os carneiros são usados então para derrubar os muros, aqueles arietes que empurravam, e o carneiro empurra tudo com a cabeça. E por isso ele é o símbolo dos manus e dos avataras que empurram com a cabeça a evolução humana com o mental humano, com o mental divino. Carneiro é o símbolo da teimosia como determinação, como símbolo de uso da cabeça para vencer na vida o inimigo. E carneiro é o símbolo de Ares, é o símbolo de Ran dos druidas, que usava sua pele como proteção e a sua cabeça como seu totem ou símbolo. E carneiro é o primeiro símbolo do zodíaco de Ares, que hoje, sábado, dia 20 de março, às 22 horas e 47 minutos, começa a girar mais um ciclo de 12 signos. E Áries, o carneiro, é o signo que encabeça, que empurra com a cabeça o zodíaco inteiro. Hoje é a virada do ano e é por isso que nós estamos falando deste simbolismo da cabra, do carneiro e tudo mais. O cordeiro é um carneiro novo, tenro, fofinho, bom, inocente e puro. É o símbolo da pureza. O carneiro tenro de até 1 ano, que na 10ª praga imposta por Deus através de Moisés, foi o elemento que culminou com a libertação do povo judeu da escravidão do Egito para o episódio de um dos livros do Pentateuco, escrito por Moisés, que foi o Êxodo. Todo judeu deveria, naquela noite, na noite terrível para os primogênitos, comer um cordeiro tenro até 1 ano, cordeiro símbolo da pureza, com alface e com pão azedo, e se reunirem de modo a não sobrar carne nenhuma, nem um pedaço, comerem tudo e depois queimarem seus restos e com seu sangue pintarem as suas portas, o umbral das portas e fazer aquele X nas portas, para que o anjo da morte à meia-noite reconhecesse os judeus e matasse a todos os primogênitos do povo egípcio e todos os primogênitos de todos os animais. Foi o episódio da Páscoa. Páscoa quer dizer passagem do anjo vingador e significa este episódio que libertou o povo hebreu. Vejam aqui a cabra, bode em sua expressão de pureza como Cordeiro de Deus, ligado ao julgamento, ao castigo de quem não está ligado e também, simultaneamente, à proteção para quem se alimenta do Cordeiro de Deus. E este símbolo está presente em todas as igrejas, em todas as liturgias cristãs,
pois o Cordeiro de Deus é Jesus Cristo. É o mesmo Agnus Dei que tollis peccata mundi, miserere nobis. Não é assim que a gente fala na igreja? O Cordeiro como filho é a pureza do carneiro como pai e resultado da transformação de seus ancestrais avós como cabra e bode. Este é o mistério. A iniciação é partir do símbolo da cabra e do bode, transformá-los em carneiros mais fortes e determinados depois para atingir a pureza do Cordeiro, a pureza de Agnus Dei, de Jesus Cristo, de Crestus ou de iluminado ao sol. Agno é cordeiro, agnelo é o cordeirinho. Agnosticismo é a impossibilidade de se conhecer o destino final das coisas. E Agni é o fogo sagrado trazido pelo cordeiro que permite conhecer a tudo. É o Pentecostes, é o Espírito Santo, o fogo sagrado, o fogo purificador. Cordeiro como Agni é o símbolo da mente superior. É o fogo dos céus que Prometeu roubou do carro de Apolo para dar ao homem como mental no episódio do paraíso. É a mente superior, é o fogo sagrado de Véstia, é o fogo sagrado de Éstias da mitologia. O fogo de Vulcano, o fogo de Hefesto que modela tudo que existe, é o próprio mental abstrato, é o próprio mental angélico. Querido e querido ouvinte, vejam então o que está atrás do simbolismo da cabra, do bode, do carneiro e do cordeiro, e que as superstições, as crendices não permitem fazer a gente enxergar. Querido e querido ouvinte, o que será que representa na realidade o simbolismo da cabra, do bode, do carneiro, do cordeiro? O que será o bode de Mendes? Porque esse bode é andrógeno, um duplo de cabra e bode, o que será que ele representa? Qual é a figura de Baphomet? Como ela é usada iniciaticamente? E o que é o arcano 15 que mostra o diabo com aspecto de bode? Porque ele é tão importante na evolução? Porque o pentagrama, o pentalfa, se ligam, a estrela de 5 pontas, se ligam ao bode e representa tanto o bem quanto ao mal? Porque as sacerdotisas usam o fogo sagrado. Qual é esse simbolismo? Qual é o simbolismo do fogo? O que são os íncubos, súcubos, cachemares e nus? O que será que tudo isso tem a ver? Porque eles foram tão estudados por Santo Agostinho. E o que é o Deus Pan? Quem são os curetes, os faunos, os sátiros? Existem fenômenos ufos ligados a estes seres, como aqueles encontrados em Varginha, que parecem esta própria expressão, exatamente com 3 chifres. O que as sereias, a esfinge tem a ver com tudo isso? O que são cabires? Será que é verdade que os cabires são seres que nada mais são do que arcanjos? E o que são kumaras? Por que Pedro Álvares Cabral tinha este nome e usava cabras, 3 cabras em seu brasão? Por que 3? São Miguel, será que ele é um kumara? E o que fazer com esses símbolos? Como entendê-los melhor? Muito bem, você ouvindo pela Rádio Mundial o nosso Ocultismo Sem Mistérios de hoje, eu tenho certeza, professor Ademar, que um dos assuntos mais instigantes de tudo que o professor falou logo no início do programa aí, trata-se dessa figura, desse simbolismo, Baphomet. O professor poderia falar um pouquinho mais sobre isso? Realmente, este símbolo do Baphomet, ele vem do grego, não é, Viviane? Quantas pessoas morreram na Idade Média porque os outros alegavam que eles adoravam o diabo? Na realidade, o Baphomet é a própria expressão do arcano 15, e nós sabemos que toda a história do tarô é uma história que retrata o envolvimento das hierarquias com a humanidade. E Baphomet é a própria expressão do arcano 15, que na figura dos arcanos indica ser o próprio diabo. Mas a figura dos arcanos ela é inversa da realidade. Nós sabemos que existe uma maia atrás dos arcanos. Por exemplo, o arcano 13 fala que é a morte, né? Exatamente. Mas a gente sabe que não é morte, é vida. O arcano 13 é vida. Então, quando alguém joga o tarô sagrado e tem os conhecimentos sagrados, quando cai a lâmina 13, ele fala morte, mas não é morte, é vida. Tanto é que na Santa Ceia, que é o alimento dos deuses, onde tem o sacrifício do corpo e do sangue de Cristo, nós tivemos 13 à mesa. 13 é azar, por isso que vem a sexta-feira 13, por causa da sexta-feira santa, e por causa do número 13, que era no 13 à mesa. Então, aí vem todo o simbolismo do azar. Azar para aqueles que mataram, aqueles que sacrificaram Jesus, que o crucificaram, porque não reconheceram o Avatara, não reconheceram uma consciência no meio da humanidade, então aí é o azar deles. Mas para quem segue Cristo, para quem segue uma doutrina em busca do bem, do belo, de regras de ética e de moral, não tem azar nenhum. 13 é o número da sorte.
E o Zagalo está certo nisso, né? Porque o Zagalo, tudo para ele é o número 13. Mas esta figura do Baphomet, o Baphomet na realidade é um animal andrógeno. Ele não é nem bode nem cabra, ele é bode e cabra ao mesmo tempo. Ele representa, então, os anjos caídos, que as hierarquias angélicas, ou a Tarakamaia da tradição hindu, onde os anjos caídos se misturaram com a humanidade, então representa esse simbolismo. E quando os anjos caídos chegaram na humanidade, automaticamente eles criaram a polarização entre homem e mulher, daí veio a separação dos sexos. Então, a própria separação dos sexos foi provocada pela quinta hierarquia, que é Vênus, e também o jogo do bem e do mal. Então existe o Lúcifer, que representa todo o processo negativo do mal, do diabolos, que é o opositor do homem, mas existe também o aspecto Lúcifer, que é, na essência da palavra, Luciferus, que é Lux Ferros, ou Dendiferens, o portador de luz, que é exatamente Vênus como quinto princípio. E as hierarquias que sempre conduziram o homem em busca de uma consciência maior são as hierarquias luciféricas e os espíritos luciféricos, ligados ao bem. Mas existem os ligados ao mal. Então, todo o processo humano está dentro desse processo. E o androginismo, desta figura de Baphomet, como arcano 15, representa exatamente esse conteúdo antes de acontecer. Porque, na realidade, esta figura horrorosa é uma figura linda, que é Lúcifer antes de cair no meio dos homens, que representa o quinto anjo, o próprio Vênus. O mais belo dos anjos. O mais belo dos anjos, exatamente. Por isso que muitas pessoas não entendem, porque todos os escritos, as revistas da Sociedade Teosófica de Adyar, ligadas a Helena Petrovna Blavatsky, HPB, chamavam-se Lúcifer, por causa disso. Então, é uma figura muito interessante, e nos rituais maçônicos, você que entende de maçonaria, você que é maçom, você sabe que trata-se de um processo de iniciação. E o fato da gente ter uma figura para confrontamento não quer dizer que ela é adorada por nós, mas é um objetivo de transformação. Este é o significado. E já você vai ficar sabendo também, porque a gente vai tratar um pouquinho da estrela, do pentágono, daqui a pouquinho, depois dos nossos comerciais, e aí você vai ligar mais ainda à maçonaria, porque é aquela história, a gente que vem do interior, ouvia aquelas histórias, passando em frente, ela, o pessoal aí adora o diabo, adora o bode. Aquelas histórias que a gente tem que explicar aos pouquinhos aqui para você. Muito bem, nós vamos continuar com o nosso programa de hoje, falando sobre bodes, cabras, carneiros, cordeiros e tudo mais. Mas eu tinha falado sobre o simbolismo da estrela, professor Ademar, a estrela de 5 pontas, e eu acho que valeria a pena a gente reforçar esse aspecto para o nosso ouvinte entender direitinho, né? Porque a estrela, normalmente, como ela é desenhada, com esse vértice aqui para cima, é uma coisa, e a partir do momento que se inverte é outra. Vamos Exatamente. A estrela de 5 pontas é o próprio pentalfa. Então, quando a gente entra em um ambiente ou usa, a gente tem que saber o simbolismo das coisas para usar direito, né, Viviane? Exato. Então, quando a gente usa uma estrela de 5 pontas para cima, ela é símbolo da magia branca, do próprio pentalfa, que representa o próprio homem de pernas e de braços abertos, e a cabeça representa a ponta superior da estrela, a ponta principal. Então, é o símbolo da magia branca, é o símbolo do bem, é o símbolo do pentalfa, é o símbolo de Vênus, ligado ao bem, ligado à luz, ligado à iluminação. Isso tudo está atrás dos grandes mistérios egípcios ligados à estrela de Sírius, porque Sírius é chamado de Vênus matutina. Então existe essa ligação simbólica. Agora, quando a gente inverte o pentalfa, a estrela de 5 pontas, ou o próprio pentagrama, que é outro nome, quando a gente inverte e põe uma ponta para baixo e 2 para cima, aí ela adquire exatamente a configuração do bode e da cabra, e a configuração do diabo, a configuração de Baphomet. Então, ela passa a ser o símbolo da magia negra, ou seja, é a cabeça do homem voltada à terra. Então, imagina o homem de ponta cabeça, com as pernas abertas, os braços abertos e a cabeça fincada na terra. Então, é o símbolo do materialismo, é o símbolo do apego à matéria, é do apego aos vícios, do apego a tudo que é material. Já o homem, ao contrário, com a cabeça para cima, voltada aos céus, é o símbolo da espiritualidade, da busca do cosmos, da busca de Deus, da busca do infinito. Esta é a grande diferença. E aí vem a ligação do bode, da cabra, com o pentalfa de cabeça para baixo. E como é que o fogo está ligado a tudo isso?
o elemento fogo, professor? Bom, Viviane, a gente sabe que no passado o fogo realmente era muito importante, porque não existia fogo, não existia Magiclick, não existia fósforo, isqueiro. Então o fogo... Magiclick já não existe mais hoje, né? Você existe... professor? Então eu estou ultrapassado. Mas veja só, o fogo era uma coisa rara. A gente conseguia fogo quando ele vinha do céu. Ou seja, quando a gente tinha uma descarga elétrica, pegava fogo numa árvore, aí o que fazia? Todo mundo saía correndo e não deixava aquele fogo apagar. E este fogo era levado para casas, porque era um presente de Deus, era uma energia que o homem desconhecia. E esse fogo, ele era cuidado pela mulher. E a mulher, então, se ela apagasse o fogo, era terrível. Então ela tinha que manter o fogo aceso. Então faziam rodízios de pessoas para manter o fogo aceso, não podia apagar. Aí a mulher, ela cuidava do fogo. E daí, como tradição, hoje a mulher cuida do fogão. Então ela que pilota o fogão aí e que mexe com o fogo na cozinha. Mas isso tudo traz uma simbologia por trás. Traz a simbologia, porque o fogo representa uma dádiva de Deus, representa uma energia. E daí vem o simbolismo da mulher ligado à sacerdotisa do fogo. Exatamente. Nós temos a divindade mais popular da mitologia, que é Héstia, a famosa Héstia, que corresponde à Véstia dos romanos, Héstia ou Véstia, que é a sacerdotisa do fogo. E é exatamente por isso que a mulher, ela é a sacerdotisa, e no ritual, desde as épocas remotas, antigas, a mulher é aquela que cuida do fogo, que usa o fogo sagrado. E o fogo é sagrado justamente por isso, porque é um atributo de Deus. E este sagrado se reflete como o próprio Pentecostes, como o Espírito Santo, como o fogo de Deus, como as manifestações de fogo, porque quando Moisés, nos relatos que ele fez de contato com o Eterno, com Javé, recebendo as pedras da lei, o fenômeno era fogo. Fogo, trovão, luz, era o grande fenômeno, que os ufólogos dizem que eram OVNIs e anjos ligados a este processo. Então, todo este fogo tem o simbolismo sagrado. Para os hindus, representa Indra como raio. Representa na filosofia Sankhya o próprio Surya como sol, porque sol é fogo também. A temperatura do sol, dentro do sol, é 20 milhões de graus centígrados. Na superfície, 6 mil graus centígrados, ou 6 mil graus Kelvin, que é praticamente igual. Então o fogo representa inteligência. É o próprio fogo que prometeu o robô de Apolo, que é o sol, para dar aos homens. Representa então a mente, representa a mente superior, o princípio divino, o mental abstrato e tudo isso. Então tem este simbolismo. Pois é, com essas palavras o professor Adhemar realmente me lembrou a um grande sábio, a um grande ser. Tenho o maior respeito de todos, inclusive aqueles que não pertencem à Igreja Católica, e que deixou uma frase muito fantástica e que hoje até o próprio catolicismo me parece que vai contra essa frase. Deuses fomos e disso temos nos esquecido. Santo Agostinho, né? E ele tinha muito conhecimento sobre isso, né, professor Adhemar? Sim. Ele estudava muito isso. Santo Agostinho, ele era especial. A gente pode dizer que ele era mais esotérico que padre. Ou na função que ele tinha. Mas Santo Agostinho, ele estudou muito os efeitos do astral. Ele foi o primeiro ser que definiu exatamente o que eram íncubos, o que eram súcubos, com uma inteligência muito forte. Já São Tomás de Aquino, que segue uma linha filosófica também, simplesmente escrevia que eram obras diabólicas e acabou. Santo Agostinho não, ele dizia que as tentações da mulher, aquilo que a mulher desejava em termos assim de atrações sexuais, tudo isso atraía os íncubos, porque íncubo é a própria esfinge, aquele ser que ataca as mulheres, daí vem o íncúbo, né? O súcubo já é o contrário, é a esfinge ou aquele ser que ataca o homem. Então o súcubo ataca o homem, ele é feminino, e o íncúbo é masculino e ataca a mulher. Tudo isso começa naquela atmosfera bonita, a pessoa sente-se num baile, uma música aí do Frank Sinatra tocando, bem gostosa, aí de repente ela se vê sem roupa, a coisa vira uma coisa meia erótica, não é uma atmosfera erótica, aí aquele ser que é lindo, um rapaz bonito, que é um íncúbo, ou um súcubo, uma moça bonita atacando o homem, aí começa a apertar, aí vem esfinge, que vem de esfinger, que é apertar, aí aperta, se transforma num monstro, tira toda a energia vital, toda a energia sexual, a pessoa sente um orgasmo pestilento, horrível, terrível, e tira toda esta energia. Este é um ataque de íncúbo, um ataque de súcubo. Isto é conhecido como cachemares. Só que a cachemare, ela já aparece como uma velha bem acabada, com seios
raios bem caídos e corresponde numa outra forma às sereias também, ao canto das sereias. Então, a sereia é um ser do astral, que existe no astral, que tem este mesmo efeito. E tudo isso está ligado aos mistérios do bode, aos mistérios da cabra, mas do lado da esquerda, do lado do mal, e aos mistérios de Pan também do lado do mal, pois Pan tem o seu lado positivo também. Então, este é o simbolismo. O professor mencionou também naquela resposta anterior ainda os fenômenos UFOs ligados a esses seres, como por exemplo aqueles 3 chifres que aquelas meninas de Varginha identificaram como aquele ser que elas teriam visto em Varginha teria 3 chifres e tal. Como é que isso estaria ligado ao mistério das cabras e tudo afins? Mais, né? Bom, na Atlântida existiam tantos seres ligados ao bem, aos oráculos do bem, como seres ligados aos oráculos do mal. E exatamente na Atlântida que foi desenvolvido todo esse processo dos UFOs, que nós chamamos de Vimanas, tão bem estudados por um sábio hindu, cujo nome é Bharadvai. E Bharadvai, ele escreveu o Vimakrika Shostra. Vimakrika vem de Vimana, que é o disco voador, e Vimakrika Shostra quer dizer Tratado de Aeronáutica. E nesse tratado de 5.000 anos antes de Cristo, ele já falava sobre os Vimanas, sobre o UFO, e o pessoal ainda hoje tem dúvida. É o maior fenômeno da humanidade. Não existe um povo, não existe uma região na face da Terra que não tenha passado por fenômenos. Se a gente falar qual é o maior fenômeno da humanidade atual, são os UFOs. E todo mundo, pessoas sérias, passaram por esse fenômeno. E isto que aconteceu em Varginha é uma verdade, e não acharam um só, acharam 2. Acharam um logo pela manhã, se não me engano, às 8 horas, e outro às 10 da manhã, 2. Eles foram colocados no aviãozinho e levados para fora daqui, lá no hemisfério norte. A gente não precisa falar que país que era. Mas, realmente, o fenômeno UFO, ele liga-se tanto a seres ligados ao bem como seres ligados ao mal. E o fenômeno UFO, existem fenômenos que causam sequelas, que dão problemas, causam queimaduras, que prejudicam as pessoas, que têm radioatividade e causam efeitos nefastos. E tem fenômenos UFOs que eles são até curadores. Às vezes, simplesmente um UFO parando sobre uma determinada casa, sobre um hospital, como já aconteceu muitas vezes, causa curas inexplicáveis. A pessoa está morrendo, ressuscita. O outro tem doenças, desde que ele nasceu ele fica curado. Então existe esse efeito. Então, atrás do fenômeno UFO, nós sempre falamos, existem as hierarquias angélicas. E quem são esses seres, esses chifrinhos? Então liga-se ao fenômeno da esquerda. E existem seres artificiais que nós, eu falo nós, que você que está me ouvindo, já viveu na Atlântida. Nós, quando estávamos na Atlântida, há milhões de anos atrás, nós criamos seres artificiais. O que se fala de clone hoje é arroz com feijão, a gente já fazia isso. Então, os saunos, os sátiros, eles eram seres criados artificialmente, e a gente produzia homúnculos, que são homens pequenos com uma duração de 1 ano, de 2 anos, de 10 anos, que a gente produzia naquela época, e que Paracelso, na Idade Média, ele criou então um ser que durou 1 mês, à base do esperma in vitro do homem. Então ele criou das células masculinas um homúnculo artificial que tinha vida própria. Então estes seres que aparecem, chamado de Greys, e esse tipo aí que apareceu em Varginha, são seres produzidos para finalidades como serviçais. Eles não têm uma fisiologia como nós temos. Se a gente abrir um ser desses, eles não têm intestino, eles não têm os órgãos sexuais. O que eles têm? Eles têm simplesmente algo parecido com o pulmão, eles se alimentam de soros similares ao sangue, alguns até de sangue. Na época da Atlântida se alimentavam de sangue. Eram os conhecidos animais faladores, falado pela Bíblia, nada mais são do que isso. Então, esse tipo de ser, atrás dele existem outros muito mais adiantados, que são similares a nós, de mais de 2 metros de altura. Existem também estes seres ligados às hierarquias angélicas. Então são atlantes que adquiriram um alto conhecimento evolutivo e também as hierarquias. Professor, dá para falar ainda, nós temos ainda um tempinho para falarmos sobre Cabral e os Kumaras? Isso. Então, na realidade, Cabral, nós sempre falamos que não era um ser comum. O próprio Cabral era um ser agartino e ele tinha uma missão de Kabiri. E o que é o Kabiri? Kabiri, antigamente, era proibido falar como nós estamos falando. É um nome muito sagrado que poderia ser falado somente dentro de um templo e dentro de uma ambiência. Kabiri nada mais é do que um arcanjo, é uma própria figura de arcanjo. São os anjos que se misturaram com a humanidade e que estão criando todo o processo evolutivo. Então nós temos Kabiris ligados a todos os processos evolutivos e
quando a gente tem algum ser que impulsiona a evolução, como é o caso de Cabral, que ele veio através das ordens secretas de Maris, de Avis, de Sagres, do infante Dom Henrique, que é um ser também especial, que se manifestou recentemente e que fundou o nosso, com outro nome, e fundou o nosso próprio colégio iniciático, ou seja, o nosso colégio iniciático está ligado aos mistérios do Brasil, está ligado aos mistérios capralinos, né? Ou caprinos, ou de Cabral, e tudo isso, né? A Badesira, toda essa pré-história brasileira, e ao advento de uma nova era em terras brasileiras, onde nós temos um trabalho importante de ajuda para que tudo isso aconteça. Então Cabral é um ser, é um Kabiri, é um ser ligado à Agartha e destes seres que surgem no meio da humanidade para impulsionar a própria evolução. E o Kumara? O Kumara já é... Kumara, em sânscrito antigo, quer dizer adolescente, quer dizer jovem. Então, os Kumaras representam princípios superiores que o homem tem. Ou seja, quando Deus se manifesta, ele se manifesta como Maharaja, que comanda a evolução. Mas, quando ele toma a forma física e age na evolução, ele é um Kumara. Para entender melhor o que é um Kumara, externamente nós somos criados pelos anjos construtores, que tem vários nomes. E internamente nós somos criados pelo Kumara. Então, Kumara é aquele que criou a nossa essência espiritual. Eles são tão puros, eles representam a nossa própria essência. E é através dos Kumaras que a gente entra em contato com o nosso Cristo interno, com o nosso eu superior. E existem os 4 Kabiris, que são os 4 Kumaras maiores, que na mitologia correspondem a Deméter, a Perséfone, a Plutão ou Hades e a Hermes. São os 4 Kumaras mitológicos, que nós no ocultismo chamamos com nomes totalmente diferentes, como Kumara do mineral, Kumara do vegetal, Kumara do animal e Kumara do hominal. Funciona assim. O Kumara grego do hominal é Hermes, do vegetal é Perséfone, do mineral é Deméter, que é a mãe natureza, do animal é o próprio Plutão. Então, veja a correlação direta. Professor Ademar, temos ainda mais 2 minutos, eu acho que daria para a gente encerrar o programa, mostrando, ou talvez tentando passar para o nosso ouvinte, o que fazer com estes símbolos, como entendê-los melhor. Bom, Viveira, o importante é que hoje é a mudança do ano. Hoje é dia 20, sábado, né? Você que está ouvindo no domingo, volte para ontem. Então, hoje é a mudança do ano astrológico, nós estamos entrando na primeira casa astrológica. Dezembro é o 10º mês, dezembro é o 10º, janeiro é o 11º e fevereiro é o 12º. Então, o primeiro é março. Então, hoje, às 22h47, lembre-se que você está entrando no ano novo sobre a égide, sobre a proteção de Áries. E Áries é a cabeça. Áries representa uma cabra transformada em carneiro, representa depois, através da espiritualização, o próprio cordeiro, que é o símbolo de Cristo. É a transformação de valores antigos, de valores ligados à matéria, como cabra e bode, transformados em carneiro, que representa todo esse potencial que com a sua mente comanda, empurra a evolução para se tornar no Agnus Dei ou no Cristo como cordeiro. Então, considere o dia de hoje como mudança de ano, um dia com forças espirituais fortíssimas que você pode entrar em sintonia e transformar a sua vida. Procure valores éticos, valores de moral e crie metas para este ano que começa amanhã. Ou então hoje, você que está ouvindo no domingo. Então considere um ano especial, um ano de sucesso, um ano que poderá transformar a sua vida. E não vá atrás de coisas apocalípticas, mas vença o apocalipse que existe dentro de você. Esse apocalipse confuso de sua alma, você já estará vencendo o apocalipse lá fora. Esta é a meta, busque Deus e seja feliz no ano que começa hoje. São os votos meus, do Ademar Ramos, do Viviane, da Rádio Mundial e os votos da Sociedade Brasileira de Obiose. Seja feliz, viva com Deus.